paz do Messias, chamado Cristo, o Filho de Deus. E a paz de Deus e a paz do Filho de Deus, o Messias, para todos vocês e uma boa madrugada. Vamos ler juntos o livro de 2 Samuel, o 10º livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de 2 Samuel, o capítulo 4. Isbosete é assassinado, o filho de Saul. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Versículo 2. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baana e Recabe e eram filhos de Rimon, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Versículo 3. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jeriel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Versículo 3. Recabe e Baaná foram para a casa de Isbosete e chegaram lá. Quando ele estava tirando a sua soneca, depois do almoço, versículo 6, a mulher que estava na porta, peneirando trigo, havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso Baaná e Recabe entraram em silêncio. Versículo 7. Foram ao quarto onde Isbosete dormia, um sono pesado, e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Versículo 8. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a Acabe a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus
seus descendentes. Versículo 9 e 10 está resumido no versículo 11. Repito, versículo 9 e 10 está resumido no versículo 11. Davi respondeu: eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro, na cidade de Ziclague, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete e vou varrer vocês da face da terra. Versículo 12. Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Baanã. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebron e pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no túmulo de Abner e em Hebron. O capítulo 4 do 10º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Samuel, ele só tem somente 12 versículos. Capítulo 5. Então, todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Versículo 3. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles o ungiram rei de Israel. Versículo 4. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Versículo 5. Governou Judá em Hebron 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O versículo 6, o rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém, os jebuseus, que eram os moradores da cidade. Pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Versículo 7. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Versículo 8.
Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres, cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Versículo 9. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Em volta a ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. Versículo 10. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei, versículo 11, o rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores. O rei Hirão, não se esqueça, a palavra não é o rei Hirão, não, é o rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e predeiros, e eles construíram um palácio para Davi. Versículo 12. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Versículo 13. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Versículo 14. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão. O filho de Betseba. Versículo 15. Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia. Versículo 16. Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Versículo 17. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Versículo 18. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocuparam. Versículo 19. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Ó Senhor, meu Deus, eu devo lutar contra os filisteus? Ó Senhor, o Senhor me dará a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória.
Versículo 20. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse, como uma enchente que derruba tudo, ele disse, como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Versículo 21. Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos e Davi e os seus soldados os levaram embora. Versículo 22. Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e ocuparam. Versículo 23. Mas uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu, não ataque daqui, dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Versículo 24. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Versículo 25. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. O capítulo 5, ele só tem somente 25 versículos. E agora todos vocês que acabaram de assistir esse vídeo, ouçam. Quando a gente pedimos confirmações a Deus, Ele responde. Ele responde. E se nós fazemos coisas sem ser da permissão de Deus, levamos tropeços, caímos, porque tomamos decisões sem Deus permitir, sem nós concordarmos, perguntarmos a Deus. Se nós não perguntarmos nada para Deus, antes de fazer qualquer coisa, nós, com toda certeza, a gente caímos, porque Deus não está no negócio. Então deixa Deus falar, pergunta a Deus primeiro e deixa Deus falar para você. Aí você vai agir, conforme seja a palavra de Deus, para a tua vida e para a vida de todos. Bom, agora vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até amanhã, pelas madrugadas, eu estarei de novo trazendo a palavra de Deus para todos vocês. Amém.